Aí, amigos e amigas, dessa vez vamos falar das eleições que acontecerão na Venezuela. Será lá no dia 28 de julho de 2024. Nicolás Maduro, em seu discurso, já está dizendo que poderá haver um banho de sangue caso ele não seja eleito. Mas já o Supremo Tribunal Federal tirou fora das eleições a sua maior adversária, que era a Maria Corina Machado. Ela está inelegível por 15 anos. Mas vejam o que ele disse nesse discurso. 28 de julio se decide si en Venezuela va a seguir en paz o vamos a escenarios de desestabilización y una guerra civil. Si la derecha fascista engañara a la población, en Venezuela podría venir un baño de sangre y una guerra civil, porque este pueblo no se va a dejar quitar su país, no va a dejar que entreguen la Guayana Esequiba, no va a dejar que privaticen los derechos sociales. Y nosotros somos una fuerza y un poder popular en cada calle, en cada comunidad. Somos un poder militar también. Somos un poder policial. Y la Unión Cívico-Militar Policial, así lo digo como líder, não se vai... Mas esse é o atual presidente da Venezuela, em que, segundo Lula, tem uma democracia relativa na Venezuela. Mas o ministro das Relações Exteriores, o Celso Amorim, aquele que também é muito amigo do Maduro, mas não conseguiu convencê-lo ainda daquela possibilidade da invasão do Essequibo, aquele território lá da Guiana. E ele já está defendendo essa palavra do Maduro, dizendo que seria uma metáfora. Acredito que tenha sido um arrobo sem consequências. Não acredito que vai haver banho de sangue. Eu acho que as pessoas estão conversando. Não é desejável esse tipo de declaração, né? Mas eu não acredito que ela se materialize. E também ele colocou, não com um banho de sangue imediato. Não vou justificar, não, porque eu acho que realmente é errado. Não se fala em sangue. Sangue é uma coisa que não se fala na época da eleição. Na eleição você fala em voto e não fala em sangue. Mas eu tenho a impressão, sendo, digamos, talvez um pouco compreensivo, que ele estava se referindo a longo prazo, a luta de classes, coisas desse tipo, coisa que também, de qualquer maneira, eu não deveria falar. Mas o repórter e comentarista Marcelo Lins, da Globo News, seguindo a ideologia da sua emissora, e esquerdista como é, tentou comparar o Donald Trump com o Maduro. Mas não tem nada a ver. Donald Trump é apoiador do presidente Bolsonaro e não do presidente Lula. E analista dizendo que ele não pretendia citar o nome Biden nenhuma vez sequer, ou seja, se não for citar o Biden, como é que ele vai se referir ao presidente? Com ironias, com gestos, com algo que possa ser também de mau gosto? A gente não sabe, né? Ele disse naquela entrevista publicada no New York Post, quando ele deixava, depois do atentado, né, quando ele estava chegando em Milwaukee, na verdade, foi ali que ele deu, com o avião já parado na pista, ele disse que tinha rasgado o discurso, que faria um outro, e falou da questão da união, mas lembrou que o país estava tão dividido que ele não sabia se isso seria possível. E aí, quando ele escolheu o J.D. Vance, muita gente ficou, eu também fiquei, numa certa expectativa que o J.D. Vance vai ser o responsável por bater mais forte, deixando para o Donald Trump a possibilidade de mudar de fato a persona dele um pouquinho e fazer um discurso mais leve. Mas aí a gente viu o discurso da noite passada do J.D. Vance, que eu achei um discurso bastante brando para quem, como ele, por exemplo, acusou diretamente os democratas de terem responsabilidade implícita no atentado contra Donald Trump por conta do que ele chamou de da satanização do Trump, de transformá-lo num fascista autoritário e tudo mais.
E aí o J.D. Vance não correspondeu a essa expectativa, fez um discurso bastante calmo. Será que o Trump, em vez de união, vai também bater um pouco? Vamos lembrar que nessa campanha ele já utilizou uma frase que hoje está fazendo furor porque foi dita na Venezuela pelo Maduro, que era sobre banho de sangue, né? O Trump já disse que se perdesse essa eleição, ou se vier a perder lá na frente, os Estados Unidos vão também presenciar um banho de sangue. Assim como ele já disse coisas como que os estrangeiros envenenam o sangue americano, emulando ali uma frase atribuída a Adolf Hitler, que dizia também que os estrangeiros envenenavam o sangue alemão. É esse tipo de candidato, é desse tipo de candidato que a gente está falando. Então, para ele amenizar o discurso, basta ele adotar um tom que não seja esse tão absurdo que ele já adotou por tantas vezes ao longo dos últimos anos. Vamos ver se é isso mesmo que vai acontecer ou não. Mas já que eles querem explicar tanto a metáfora lá do discurso do Maduro, não sabem eles que lá nos Estados Unidos, e usado pelo Donald Trump, o banho de sangue quer dizer demissão em massa. E isso na indústria automobilística. É o que ele quis se referir nesse seu discurso. Mexico has taken over a period of 30 years, 34% of the automobile manufacturing business in our country. Think of it, went to Mexico. China now is building a couple of massive plants where they're going to build the cars in Mexico and they think that they're going to sell those cars into the United States with no tax at the border. Let me tell you something to China. If you're listening, President Xi, and you and I are friends, but he understands the way I deal, those big monster car manufacturing plants that you're building in Mexico right now, and you think you're going to get that, you're going to not hire Americans, and you're going to sell the cars to us. Now, we're going to put a 100% tariff on every single car that comes across the line, and you're not going to be able to sell those cars. If I get elected, now if I don't get elected, it's going to be a bloodbath for the whole, that's going to be the least of it. It's going to be a bloodbath for the country. That'll be the least of it. But they're not going to sell those cars. They're building massive factories. Mas sabendo que naquele país não existe aquela democracia, vejam o que o seu amigo, o presidente Lula, falou sobre as eleições que acontecerão lá. Uma coisa que o Brasil tem que ninguém tem. Não tem nenhum país do mundo sem contencioso com ninguém como o Brasil. Não existe. Todo mundo gosta do Brasil e o Brasil tem que gostar de todo mundo. Por que eu vou querer brigar com a Venezuela? Por que eu vou querer brigar com a Nicarágua? Por que eu vou querer brigar com a Argentina? Eles que elegem os presidentes que eles quiserem. O que me interessa é a relação de Estado para Estado. O que o Brasil ganha e o que o Brasil perde nessa relação. Olha só. Portanto, gente, eu não fiquei mais radical, apenas fiquei mais maduro. Apenas fiquei mais maduro. Mas nesse discurso, o presidente Lula disse que não se importa o que acontece naqueles países e deu exemplo na Venezuela, na Nicarágua, que são ditaduras, e citou a Argentina, que a Argentina é uma democracia e de direita. Eu acho que é uma comparação infeliz colocar esses três países. Os dois não têm nada a ver com a Argentina. Mas os fatos estão aí, trazidos a vocês. Eu espero que vocês comentem, deem a sua opinião, compartilhem e deem aquele like. E se inscreva no canal de Pepe Severo no YouTube. Temos edições diárias e dos mais variados assuntos.